Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz, não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você por uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua. Sabe que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. OTV Brasil tem tempo de... Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Na OTV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação. Olá a todos os nossos amigos, amados irmãos e irmãs que estão sempre conosco aqui na ONTV, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet. Sou Eugênia Teles Tramontim, membro efetivo do Conselho Federal de Teólogos e Pastores do Brasil. Este é o programa Tempo de Preparação. Sejam todos muito bem-vindos. E como nós precisamos, meus irmãos, estarmos realmente preparados para os desafios da vida. Muitas vezes nós somos tentados, somos influenciados em desanimar diante das dificuldades que muitas vezes nós nos vemos. Mas jamais nós podemos nos esquecermos que Jesus está voltando, meus irmãos. Esta é a promessa do nosso Deus, que diante de determinados sinais, não é mesmo, da chegada do seu reino, nós estaremos com o Senhor. E todos aqueles que permanecem firmes na fé, como nós cristãos utilizamos, na expressão, com as lâmpadas acesas, não é mesmo? Não seremos nós pegos de surpresa diante de todas estas coisas, porque realmente estamos devidamente atentos a todos os sinais do que nós estamos vendo no mundo como um todo. Então, a mensagem de hoje, meus irmãos, para você que está aqui conosco na nossa programação, é que você não espere para amanhã para buscar a Deus, para promover este encontro com o nosso Senhor. O Senhor honra a todos nós, assim como nós damos glória a Deus em todas as coisas. Hoje é o tempo de fortalecermos a nossa fé, de preenchermos o nosso coração com a palavra do nosso Deus e de viver em comunhão com o Espírito Santo do Senhor. Então, nós temos muitos exemplos sobre essa questão de nós estarmos devidamente preparados para o grande dia, o dia da glória, que ninguém sabe exatamente a data, mas nós podemos reconhecer que somos trabalhadores da última hora realmente, assim como a palavra diz, não é mesmo? As dores de parto,
os sinais de que ele está vindo, está chegando. E nós temos muitas menções nas Escrituras Sagradas apresentadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo sobre a forma e sobre a importância de nós estarmos preparados para este grande dia. E um dos exemplos que nós vamos refletir hoje é sobre aquele em que o nosso Senhor fala sobre as virgens prudentes da parábola, né? Uma parábola que fala sobre virgens prudentes que precisam manter o azeite da sua vida espiritual sempre cheio. Então, precisamos compreender que mesmo que as tribulações venham, nós precisamos realmente permanecermos confiantes. O Senhor, Ele honra aquele que espera nele, a sua fidelidade será realmente recompensado e a porta se abrirá para aqueles que estiverem prontos. Nós precisamos realmente estarmos preparados para nos colocarmos diante da presença de Deus. Veja a importância de nós permanecermos vigilantes em Cristo, porque em breve nós precisamos, somos nós que precisamos e estarmos preparados para estar face a face com o nosso Senhor. Então, um exemplo muito apropriado para nós falarmos sobre estas coisas, sobre a preparação do cristão mesmo diante das tribulações, é realmente a parábola das 10 virgens. Está no livro de Mateus, para quem quer acompanhar conosco, no capítulo 25, em que, de uma forma muito importante, impactante, veja o impacto da nossa reflexão de hoje, que pode auxiliar você a estar preparado para se colocar face a face com Deus, estar pronto para isso. Não é mesmo? Porque muitos são chamados, mas poucos poderão ter realmente acesso a essa porta, esse preparo espiritual para se colocar diante de Deus, não é mesmo? Então Jesus conta na parábola das 10 virgens que é como se elas estivessem esperando o noivo, não é mesmo? Então Jesus falava muito, né, contava muitas histórias, parábolas, e dessa forma se utilizava em decorrência da circunstância em que ele vivia, né, no seu trabalho missionário. Então, nós observamos que nesse contexto é como se estivessem 10 virgens prontas, né, aguardando a chegada do noivo, para que então fossem, né, uma delas escolhidas, ou para que fossem escolhidas. E 5 delas, nós observamos nesse contexto que eram muito prudentes, porque elas levaram azeite para realmente as suas lâmpadas. Não apenas abasteceram as lâmpadas, como se era utilizado na época, não é mesmo, para se conduzir, né, a luz que pudesse conduzi-las. Não apenas abasteceram as lâmpadas, mas de forma muito prudente, elas levaram azeite a mais do que aquilo que seria, a princípio, o necessário naquele recipiente. Então, 5 mulheres levaram, né, mesmo tiveram essa postura, e 5 delas, a palavra as chama de insensatas, porque elas não se prepararam adequadamente. Como que você irá abastecer um recipiente para que você tenha luz diante de um ambiente, não é mesmo? Em que você não sabe o dia e a hora que o noivo irá chegar. Você não sabe o dia e você não sabe a hora, você só sabe que ele vem. Então,
das 10 mulheres, 5 abasteceram o suficiente para estarem, né, adequadamente no local, mas levaram azeite extra porque realmente não se saberia o dia, a hora que o noivo chegaria. Então, quando o noivo demorou para chegar, todas elas adormeceram. E quando foi chegada a meia-noite, naquele dia, ouviram o anúncio de que o noivo estava chegando. Então, veja que as 10 mulheres ficaram aguardando a chegada do noivo. Não se sabia exatamente o horário que chegaria, nem quando, né, o dia. Então, naquela noite que seria da chegada do noivo, como passada a hora, todas adormeceram, até que foi anunciado: ele está chegando. Então, as 5 mulheres que são chamadas e assim consideradas como prudentes, fizeram o quê? Acenderam as suas lâmpadas. Mas aquelas 5 que são consideradas no contexto bíblico como insensatas, perceberam que não tinham mais azeite suficiente, né, para acenderem as suas lamparinas. Então, resolveram naquele momento: o noivo está chegando. Quem estava preparado, não é mesmo, abasteceu e acendeu a lâmpada. As outras 5 que se viram desprovidas do azeite resolveram ter a brilhante ideia de sair para comprar azeite. Vamos buscar o azeite porque o noivo está chegando. E enquanto elas estavam fora, então, o que acontece? A chegada do noivo, né? E o noivo chega naquele local e as portas são fechadas. Então, quando elas voltaram, elas simplesmente não puderam entrar, pois o Senhor disse: não vos conheço. Então, vejam, meus irmãos, que nesse contexto, desse exemplo de Jesus, nós observamos que, como nós não sabemos o dia, a hora, né, do dia da glória em que o reino de Deus será estabelecido, que nós estaremos com Cristo, a sua volta, nós precisamos constantemente estarmos vigilantes e preparados. Preparados de que forma? Prontos espiritualmente para nos colocarmos na presença de Deus. Porque desde que o pecado foi instaurado no mundo, não é mesmo? O que ocorreu? O casal, através do casal Adão e Eva, não é mesmo? Houve esse rompimento desse contato face a face com Deus, não é mesmo? E agora, através da redenção do seu povo, do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, do sangue derramado na cruz que levou todos os nossos pecados, nós temos a chance de seguir a Cristo e nos prepararmos para o grande dia, para que nós estejamos então realmente prontos espiritualmente para nos colocarmos face a face com Deus, diante de Deus, que a porta do reino de Deus não se feche para nós. Então, nós observamos através dessa lição de hoje, dessa história do nosso Senhor, o cristão deve estar sempre pronto para enfrentar as tribulações para a vinda do Cristo. A demora do noivo representa o tempo de espera que exige de todos nós esta perseverança. Ok? Então, estarmos realmente resilientes, termos perseverança, aproveitarmos o tempo em que nós estamos sendo avisados, o noivo está para chegar, está vindo, não é mesmo? E não nos dispersarmos, como no exemplo de hoje,
em que 5 mulheres se viram, não estavam preparadas e foram buscar o azeite naquele tempo, não é mesmo? A porta se fechou para elas. É apenas um exemplo, uma analogia do que nós cristãos devemos aplicar nas nossas vidas, essa preparação espiritual. Se Jesus voltasse amanhã, se você pudesse ter essa certeza, você estaria pronto espiritualmente para estar face a face com Deus, para adentrar no reino de Deus? Veja que nesse exemplo de hoje, o que é o azeite? Esse azeite que 5 delas tinham, inclusive, a mais preparado, pronto para ser utilizado. Estavam, na verdade, isso simboliza como em comunhão com o Espírito Santo, na presença do Espírito Santo. Enquanto elas estavam com as suas lamparinas abastecidas e tinham então azeite ainda a mais do que o que aparentemente era necessário. Nós precisamos estar em comunhão com o Espírito Santo do Senhor nos nossos corações, na nossa mente, na nossa vida, no nosso dia a dia, o tempo todo, em oração, em comunhão com Deus, porque nós não sabemos o exato instante da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias. Mas quem vive em um relacionamento verdadeiro com Deus, jamais será pego de forma inesperada. Mas quem vive sem um relacionamento verdadeiro com Deus, pode ser pego despreparado. Muitas vezes você está em comunhão com Deus e de repente, como no exemplo, todas adormeceram, anunciaram a vinda do noivo e 5 estavam preparadas para este encontro. As outras 5 estavam dispersas, foram buscar azeite, comprar azeite. Muitas vezes nós estamos em comunhão com o Espírito Santo, mas por tribulações, circunstâncias e desafios nas nossas vidas, nós nos dispersamos e há um afastamento. Nós nos afastamos dessa profunda e total entrega das nossas vidas como cristãos na presença do Santo Espírito do nosso Deus. E veja que outra circunstância que é muito interessante de nós analisarmos nesse exemplo é que o chamado para que nós possamos ter esse encontro com Deus, mudarmos as nossas vidas, transformarmos os nossos corações, irmos em busca do entendimento da palavra, colocar o Evangelho em prática nas nossas vidas e realmente assumirmos um compromisso integral, total e genuíno de seguir a Cristo. Esse é um convite, um chamado que está aberto para você. Ainda está aberto para que você realmente venha se posicionar diante da vida. Mas veja que essa oportunidade, ela não dura para sempre. Chegará o dia em que circunstâncias serão estabelecidas. O joio será separado do trigo. Será chegado o dia em que haverá o julgamento entre os justos e os injustos, entre os bons e entre os maus, entre aqueles que, muito embora possam ter aceito o convite, o chamado de Cristo, mas não estão em comunhão com o seu Santo Espírito e prontos para adentrarem na presença de Deus, exato momento em que será chegado o grande dia. As portas se fecharam para as virgens insensatas que estavam aguardando o noivo, mostrando isso a todos nós, que
não é algo que esta espera será para sempre. Existem pessoas que defendem que isso nunca irá acontecer, mas a palavra de Deus, através dos ensinamentos do nosso Senhor, quem tenha olhos que veja, ouvidos que ouça, observe ao seu redor a situação em que nós estamos vivendo no nosso mundo, quais são os sinais apresentados pelo nosso Senhor, em que, chegado o dia, porque é promessa de Deus e a hora, as portas realmente se fecharão. Então, como nesse exemplo de hoje, em que as portas se fecharam para aquelas que eram consideradas e que assim foram insensatas, isso nos é mais uma prova para todos nós que há um tempo determinado por Deus. Que essa oportunidade de nós nos prepararmos espiritualmente para, chegado o dia, nos colocarmos face a face com Deus, nos colocarmos na presença de Deus, tem um tempo determinado. E essa preparação precisa ser feita antes de que, como a palavra diz, são os princípios das dores, né? Como comparando a dores de parto. Antes que as dores realmente fiquem muito intensas, profundas, impactantes, em que é chegada a hora. Não é assim que funciona? Então, essa preparação das nossas, ela precisa acontecer antes das dificuldades ou do juízo, antes que isso chegue. Não é mesmo? Nós precisamos realmente estarmos prontos, porque não será no momento da grande tribulação em que nós estaremos em uma batalha espiritual, em um embate realmente gigantesco, que nós vamos ter a tranquilidade aparente que temos hoje de nos prepararmos, estarmos em comunhão com Deus. Durante a grande tribulação, nós temos que permanecer já prontos, como que com as lamparinas abastecidas, acesas, para a chegada do noivo, para que então possamos adentrar no reino de Deus, na presença do Senhor, porque as portas realmente, conforme diz a palavra, não é mesmo? Para aqueles que creem na palavra do Senhor, as portas se fecharão para você, para quem quer que não esteja preparado. Assim como uma história muito conhecida de Noé, lembram? Que Noé avisava, Deus avisava Noé avisava, ninguém acreditava, chegou um momento em que as portas se fecharam. E na hora do desespero, pessoas imploravam, pessoas, pediam socorro, enfim, mas realmente as portas tinham se fechado. Então, nós temos tantos exemplos, meus irmãos, nas Escrituras Sagradas, de que, embora pessoas venham afirmar de que isso nunca vai acontecer, de que isso é uma ilusão, né, da mente dos cristãos, as Escrituras Sagradas, em todo o contexto, de Gênesis a Apocalipse, estabelece o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, a vinda, o cumprimento, não é mesmo, da lei que se cumpre com a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo, e depois a promessa do seu retorno, não é mesmo? Do nosso resgate real, em que nós devemos estar preparados de verdade, não é mesmo? E prontos para fazermos parte da eternidade com Deus. Então nós vemos através desse exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo que tanto para aqueles que estão preparados como para aqueles que não estão preparados, há consequências. E você fará parte de um destes dois grupos, não é mesmo, meus irmãos? Vai chegar a hora em que pessoas não poderão realmente ficar em cima do muro.
E nesse exemplo nós observamos que a palavra nos diz que eram 10. 5 que estavam preparadas e 5 que não estavam preparadas para se colocar na presença do noivo. Não é mesmo? Chamadas de 5 virgens insensatas que não se prepararam para o encontro com o noivo e sofreram as consequências. Então, quando finalmente o noivo chegou, elas perceberam que as suas lâmpadas estavam se apagando e, por falta de azeite, desesperadas, elas pediam, inclusive, para aquelas outras 5, que aqui são chamadas de prudentes, um pouco de azeite. Mas receberam a resposta de que não seria suficiente para todas. Então, fala muito sobre a questão de que a salvação, ela é individual. Você precisa estar preparado para este grande encontro, sem pensar que no dia da tribulação, no dia em que as portas se fecharem, alguém poderá intervir por você nessa situação. Então, elas saíram, se dispersaram para comprar mais azeite e ficaram de fora quando o noivo chegou. Mas as que estavam, então, preparadas, se colocaram na presença dele e a porta, então, é fechada. Veja que quando elas voltam e batem a porta, como nos exemplos, tantos exemplos que nós temos nesse sentido, não é mesmo? A porta estreita, a porta que é Cristo, não é mesmo? Quantas vezes isso é comentado, inclusive nas igrejas. Então, quando elas vêm e batem a porta pedindo para entrar, o que um noivo responde? Em verdade vos digo que não vos conheço. Não é mesmo? Não estão realmente preparadas para estarem na minha presença. Então, a falta de preparação tem consequências, meus irmãos, eternas. Nós vemos hoje em dia na sociedade um imediatismo, as pessoas vivendo a vida como se não houvesse sequer o amanhã, muito menos a eternidade, não é verdade? E nós temos que observar que não há como improvisar um relacionamento com Deus no último momento. Você precisa ter esse encontro com Deus, estabelecer um relacionamento com Deus e estar preparado espiritualmente. Porque quando chegar a hora, você não poderá ir em busca de uma desculpa, de uma justificativa, de um improviso, não é mesmo? Para tentar achar um jeito de improvisar um relacionamento com Deus. No último momento, porque nós temos oportunidades espirituais que não duram para sempre. Como nós falamos, haverá o dia da chegada do noivo, não é mesmo? Ou como estamos vivendo momentos, princípio das dores de parto, mas chegará a hora do parto, não é mesmo? Chegará o dia, o momento exato em que aquilo irá acontecer. A porta da graça e da misericórdia do nosso Deus ainda está aberta, mas chegará o tempo em que ela se fechará e nós sabemos que então haverá o juízo. Cada um deve buscar a sua própria fé através, assim somos justificados, a sua comunhão com Deus, real, verdadeira, genuína. Pessoas que estavam em comunhão com o Espírito Santo de Deus. As 5 mulheres que estavam com o seu azeite para aquele momento não poderiam emprestar para as outras. Por que isso não acontece nesse relato, nessa exposição do nosso Senhor Jesus? Porque ninguém pode viver da fé dos outros. Não há improviso, não há como se justificar realmente esse tipo de situação
nas nossas vidas quando nós falamos de um assunto tão sério que envolve a eternidade, o amor, a sabedoria de Deus nas nossas vidas. Por isso a importância, meus irmãos, de nós estarmos sempre em busca do conhecimento da palavra de Deus, do seu entendimento, da nossa entrega total, do nosso compromisso, da vivência do Evangelho, da obediência à palavra de Deus. A própria Escritura nos orienta dia e noite, alertas, vigilantes, na presença do Espírito Santo, constantemente, porque nós não sabemos o dia da volta de Cristo. Nós não sabemos o dia da chegada do noivo. Assim como aquelas não puderam emprestar o azeite para as outras, não é mesmo? No grande dia ninguém poderá, não há essa possibilidade de aquele que está preparado em comunhão com o Espírito Santo compartilhar isso de improviso com aqueles que não estão preparados para estarem espiritualmente preparados na presença de Deus. Não há possibilidade de se viver pela fé dos outros, pela compreensão da palavra de Deus, de outras pessoas. O nosso pastor é Cristo, a porta, a rocha, o nosso pastor, ele é Cristo. Nós temos hoje em dia, de uma forma muito rara e limitada, muitos irmãos comprometidos de forma legítima, realmente com a prática do Evangelho nas suas vidas, e desta forma vem proclamando o Evangelho do nosso Senhor. Mas nós também estamos observando tantas coisas, e cada vez mais, é como a palavra nos diz, as dores de parto vão se intensificando, não é mesmo? Tantas denúncias, tantos escândalos, tantas coisas dentro das próprias igrejas, e quando eu digo o templo de pedras, né, CNPJ, porque a igreja somos nós, mas nessas casas de oração, em que todos devem estar em comunhão, na fé que nos justifica e comunhão com Deus, nós vemos que em meio a todas estas coisas existe, como a palavra nos diz, lobos em pele de cordeiro, com objetivos que realmente não vem ao caso nós comentarmos, até porque isso vem sendo exposto cada vez mais, essa exposição de falsos, né? Como se chamam, profetas ou apóstolos, ou pastores, ou pessoas que se colocam em missão de proclamar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós temos visto isso, e a palavra nos diz que nós veremos muito mais pessoas que se apresentarão cada vez mais como falsos profetas, que estariam falando em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e enganarão a muitos. Então veja a importância de nós, cada um de nós que estamos aqui reunidos hoje. Ninguém vive pela fé dos outros. Não haverá no dia da glória, da separação do joio e do trigo, dos justos e dos injustos, ninguém se justificar espiritualmente pela fé dos outros. A salvação é individual. E há um tempo determinado, desde que nós começamos a ler as Escrituras Sagradas, de Gênesis a Apocalipse, isso é realmente mencionado. O tempo em que o maligno está aqui nesta terra é determinado, e ele sabe disso. Não é mesmo? E Deus está em busca de salvar cada vez mais as suas criaturas. Você
que ainda não entregou a sua vida a Deus através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, está tendo um tempo para isso. Deus, na sua imensa misericórdia e sabedoria, está realmente nos dando um tempo, mas já existe um dia, uma hora exata em que Cristo voltará, as portas se fecharão, haverá separação, não é mesmo? Daqueles que estão com Cristo e daqueles que não. E nesse exato momento, ninguém poderá querer de improviso estabelecer um relacionamento com Deus na sua vida. Nós temos a todo instante, hoje, toda a condição de nos prepararmos para estarmos com Deus face a face um dia. Arrependermos dos nossos pecados, não é mesmo? Entregarmos as nossas vidas nas mãos de Deus, através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, neste grande plano de redenção. Porque Deus, Ele busca um número maior das suas criaturas que estejam e possam assim se declarar como filhos de Deus. E não apenas como criaturas criadas por Deus, criaturas humanas, que escolheram o outro lado, serem filhos das trevas, a serviço do mal, do maligno, ou estejam despreparados para todas estas coisas. É como é dito na palavra, chegará o dia em que muitos vão falar que estiveram a serviço de Deus, etc., e o Senhor irá dizer: eu não conheço você. Eu não o conheço, porque não houve durante todo esse processo a verdadeira e genuína entrega e comunhão com Deus. Porque muitas pessoas vivem hoje em dia com base no seu próprio entendimento. Se utilizam da palavra de Deus para os seus próprios interesses. E não vem ao caso nós comentarmos. Mas se utilizam da palavra de Deus para os seus próprios interesses, em grande parte de ordem financeira, não é mesmo? Para sobreviver exatamente do Evangelho. Tudo isso que nós estamos vendo acontecer está aqui, descrito na Bíblia Sagrada, que aconteceria e nós estamos vendo, e isso irá se intensificar. Enganarão a muitos, não é mesmo? Então veja a importância, meu irmão, de você, como ser humano, criatura de Deus, estabelecer o seu propósito de ter esse encontro com Deus, ir em busca disso, entregar a sua vida nas mãos do Senhor, porque somente Ele é capaz de habilitar e capacitar você para essa grande transformação na sua vida, no seu coração, na sua mente, para que você esteja pronto realmente, de verdade, espiritualmente, para estar face a face com Ele. Porque nós sabemos que quando chegar a hora, não é mesmo? Nós veremos muitas coisas, como a palavra diz, que ficaremos aterrorizados. E precisamos estar preparados como um soldado que vai para a guerra. Você está sendo convocado, você então, não é mesmo? Se habilita no exército de Cristo para falar sobre o nosso Senhor Jesus. Muitos serão humilhados, ou mortos, ou perseguidos, rechaçados, por mencionarem o Messias.
Está tudo exposto e descrito nas Escrituras Sagradas. Ocorre que, hoje em dia, em decorrência da influência do mal no mundo, das coisas do mundo, e nós observamos muito isso também na juventude, nos jovens, nessa nova geração, esse despreparo que muitas vezes pode vir de gerações anteriores que desconsideravam tudo isso, em viver o hoje sem se preocupar com o amanhã, sem se preocupar com as consequências, não acreditam em nada, vivem de uma forma muito estranha para nós que temos o entendimento da palavra de Deus, vamos colocar assim, em que nós temos nas Escrituras Sagradas devidamente estabelecido um rol taxativo, ou seja, é isso, exatamente isso que está elencado aqui, em determinada passagem, que é errado e o que é certo. E nós temos muitos rols exemplificativos de atitudes, posicionamentos, enfim, de como nós nos portamos na vida, que são exemplificativos. Ou seja, se você agir assim ou de forma semelhante, isso também é errado. Então nós temos na palavra de Deus todas as respostas que nós precisamos para viver a nossa vida aqui nesse mundo. E nós vemos uma geração que não se observa um comprometimento, muitas vezes, com o básico, aquilo que seria apenas o necessário para se ter uma vida dentro de valores do que é certo e errado. Então, imaginemos nós a condição destas criaturas de Deus daqui para frente, quando as dores de parto realmente se intensificarem, quando anunciarem que o noivo estará chegando, quando chegar o dia de ser anunciado, e isso será visível a todos, que o noivo chegou, como que estas pessoas estarão, qual será a sua condição nesse mundo. E cabe a você, meu irmão, que tem pessoas que dependem de você, que você ama, a importância do seu papel. Nem falo como pai ou como mãe, porque hoje em dia nós temos núcleos familiares muito diversificados, mas vamos dizer assim, você que convive com pessoas que dependem de você, que você tem uma influência sobre a formação desse ser humano, a importância do seu papel na vida destas pessoas, como exemplo dentro da tua casa, como exemplo no teu trabalho, porque muitas vezes, meu irmão, você pode ser um exemplo de cristão, não apenas em relação àqueles que você tem laços consanguíneos, família, laços consanguíneos, mas você pode ser exemplo, um testemunho de uma vida cristã para o maior número de pessoas que você possa ter as suas interações sociais. Em todo lugar, a qualquer momento, Deus pode usar você como instrumento, não é mesmo? Para que alguém possa ter acesso à palavra de Deus e você seja a única pessoa que esse ser humano vá realmente ter acesso à palavra de Deus, e Deus estará te colocando ali para que isso seja concretizado na vida dessa pessoa. Então veja o impacto do nosso posicionamento enquanto ser humano na vida, na sociedade, no mundo, o nosso impacto dentro da nossa casa, do nosso lar, em relação às pessoas que nós amamos. Muitas vezes nós iremos conviver com pessoas que simplesmente não querem, ignoram
não é mesmo? Não querem ter acesso sequer a este assunto. Mas nos cabe persistirmos e cada vez nós buscarmos, não de forma teórica, doutrinar pessoas, mas através do exemplo, da persistência, da nossa resiliência, nós podemos deixar um legado àqueles que nós mais amamos, aos nossos amigos, às pessoas que convivem com a gente, enfim, da transformação que Deus faz nas nossas vidas, como que tudo isso acontece. Porque muitas vezes, meu irmão, pense, você até hoje levou uma vida desregrada. Você não conhecia Deus. Então você preencheu todo aquele rol taxativo, exemplificativo que nós comentamos de todos os erros possíveis até hoje na sua vida. Mas a transformação que Deus realmente é capaz de fazer na sua vida e te transformar em um novo ser humano, mesmo assim, muitas vezes a tua palavra não terá credibilidade diante daqueles que conhecem o teu passado. Mas, através do teu exemplo, da mudança real da sua vida, é que as pessoas vão observar a diferença que Deus fez nos teus dias, a forma como você está se portando agora, a forma como você está agindo, reagindo, se posicionando, falando. Então, mesmo que aqueles que ao seu redor você não tenha credibilidade, irão observar através do seu exemplo que você se tornou uma pessoa diferente. E é exatamente, meu irmão, essa influência do teu exemplo dentro da tua casa, no teu trabalho, em todas as formas de interações sociais em que você demonstra ser um cristão de verdade, é que as pessoas irão parar para observar esta circunstância e fazer esse comparativo. Eu conhecia tão bem essa pessoa que era desta forma. E depois que essa pessoa começou a, de repente, falar sobre Jesus ou comentar sobre a palavra de Deus, não são apenas palavras ditas da boca para fora, porque ela realmente está se apresentando como um novo ser humano. Então serão as tuas atitudes, o teu testemunho, o desenvolver da sua vida no dia a dia que realmente irá demonstrar a transformação real do que você se apresenta no presente e de tudo que você realmente pode entregar e deixar como legado no seu futuro, não é mesmo? Em relação às pessoas com as quais você convive. Deus é capaz de transformar você, não importa o que você já foi ou já fez, já realizou, tudo que ocorreu de ontem, de hoje, deste horário que você está assistindo essa mensagem, não é mesmo? Todo este percurso da sua vida que lhe trouxe até aqui, você é um sobrevivente, mas você pode determinar que não seja apenas um sobrevivente nessa vida, sofrendo, suportando tantas consequências em decorrência da sua história, mas que você pode realmente ter uma nova vida, construir, entregar a sua vida nas mãos de Deus e construir uma nova realidade para você. Mesmo que você não tenha um plano, mesmo que você não tenha um projeto, mesmo que você pense que não tem saída para a sua vida. Entrega a sua vida nas mãos de Deus, que Deus tem propósitos para a sua vida, Deus tem planos para a sua vida, Deus vai dar o sentido real na sua vida e por que você está aqui. Ok, meus irmãos? É tempo de preparação e que nós possamos estarmos todos juntos como irmãos, reunidos nesse propósito, em comunhão com Deus, para realmente estarmos prontos espiritualmente no grande dia,
para nos colocarmos e assim nos apresentarmos face a face diante de Deus, se assim for a vontade dele, se assim formos considerados, não é mesmo? Adequadamente prontos espiritualmente para estarmos no reino de Deus para a eternidade. Como é importante, meus irmãos, o momento em que nós passamos juntos aqui na ONTV. Estamos falando do Brasil para as nações e proclamando a palavra de Deus em busca de tocar o coração das pessoas, fazendo realmente o nosso trabalho como servos do nosso Senhor, a serviço do Eterno, a serviço do Altíssimo e do Reino de Deus. E é a razão pela qual nós agradecemos imensamente por Deus nos dar esta oportunidade, nos proporcionar os meios de nós podermos estar realizando todas estas coisas, agradecermos a Deus pelas nossas vidas, pela nossa saúde, pela nossa família, não é mesmo? Por tudo que Deus nos alcança dentro das nossas necessidades, que só Ele sabe o que nós precisamos e aquilo que é supérfluo, né? Então Deus sempre provê as nossas necessidades. E desta forma nós abençoamos através desta oração intercessória o seu lar, a sua casa, a sua vida, meu irmão. Todas as pessoas que você mais ama e todas as pessoas que você conhece que precisam muito do seu amor. Amém, meus irmãos? Como é bom nós estarmos juntos. É tempo de preparação, vamos realmente nos unirmos nesta grande corrente do bem, na proclamação do Evangelho do Nosso Senhor através das nações. Faça parte deste trabalho missionário, não é mesmo? Compartilhe essa mensagem com um número maior de pessoas, independentemente do dispositivo que você esteja acessando a internet. Nós nos vemos sempre 24 horas através do www.ontv24horas.com.br. O endereço da nossa plataforma da TV está aí, visível na telinha para você, através da sua TV Smart, através do seu computador, do seu telefone. Enfim, quem queira baixar também o aplicativo na Play Store é gratuito. Tudo que nós realizamos na ONTV Brasil não tem fins lucrativos e é distribuído a todos de forma gratuita para a honra e a glória do nosso Deus. Ok, meus irmãos? Graça e paz a todos e até a próxima. Deus sabe o que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz, não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você por uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe que você
você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. Não te vi Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio passa em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Não te vi Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar.